Vamos falar sobre 3 conceitos básicos da sintaxe, que é a frase, oração e período. Você sabe quais são esses 3 conceitos? Sem eles, se você não souber pelo menos eles, fica difícil avançar. Então vamos lá. Primeiro conceito, a frase. A frase é um elemento que tem sentido, não precisa de verbo, e eu preciso que ele termine em um dos pontos finalizadores de frase. Por exemplo, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Saiba que uma frase termina em um desses 4 pontos. Não com ponto e vírgula, não com 2 pontos. Tanto é que depois de 2 pontos ou ponto e vírgula, nós utilizamos letra minúscula para iniciar a próxima palavra, tá? Diferente do que acontece com as reticências. Reticências marca fim de frase, sim. E como eu disse, ela precisa ter sentido, tá? Então, se eu jogo palavras soltas, a bicicleta, amanhã, casamento, eu, vai. Se você joga palavras soltas, não existe aí uma frase. Um conceito de frase requer, então, um sentido lógico e um ponto finalizador para ele. Sobre oração, é simples. A oração, eu tenho um verbo e tudo aquilo que está relacionado a esse verbo, tá? Então, quando eu falo Joana viajou ontem, ponto, eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo e os elementos que se associam a ele, que tem relação com ele, que é normalmente o sujeito e os seus complementos, tá? E essa oração não é necessariamente um período, porque eu posso ter um período com várias orações. Eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo e os elementos que se associam a ele, que tem relação com ele, que é normalmente o sujeito e os seus complementos, tá? E essa oração não é necessariamente um período, porque eu posso ter um período com várias orações. Mas cuidado! Um verbo, eu tenho uma oração, mas cuidado que eu posso ter 2 verbos em uma só oração, que é o que acontece numa locução verbal. A Joana viajou, mas eu posso dizer que a Joana vai viajar. O vai, ele é um auxiliar, ele não tem significação sozinho. Então eu tenho uma locução verbal, mas uma oração apenas. Agora vamos falar do período. O período é uma frase, só que com verbo, com oração. Esse período que tem verbo sempre vai ser uma frase, mas a frase nem sempre vai ser um período, porque ela dispensa o uso de um verbo, de uma oração. O período, então, é uma frase que tem verbo ou verbos. Pode ter mais do que uma oração. Quando ele tiver apenas uma oração, ele vai ser chamado de período simples, oração absoluta, porque a oração reina única e absoluta na frase. Ou composto por subordinação. Agora fique atento aí que no próximo vídeo eu vou falar sobre as funções sintáticas, sobre os termos da oração. Cada palavra, dependendo da relação que ela estabelece com o verbo e com as outras palavras na frase, é a sintaxe, a sintaxe do período simples ou a do período composto. Vou trabalhar com vocês as funções no próximo vídeo. Fique atento! Beijos!